Marcelo Rezende, você falou bastante dele. Foi ele que te deu o apelido? Foi Rabo de Arraia. Como é que apareceu esse apelido, Não, Rabo de Arraia? Que ele falava Rabo de Arraia porque era a forma que eu entrevistava os bandidos. Só que o Marcelo, ele era esperto. Ele sempre dava aquele apelido, né, com dois sentidos, Sim. né? E aí, eu chegava nas delegacias, aí as pessoas olhavam pro meu Busanfã e diziam, por isso que ela é Rabo de Arraia. Mas, na verdade, o Marcelo falava isso porque era a forma que eu entrevistava os criminosos, Sim. né? Ele ia narrando, ela vai já dar um rabo de arraia neles. Porque rabo de arraia é um golpe de capoeira. Como é que é? Um golpe de capoeira. Não quero saber. Eu tenho medo de você. Eu ia até falar pra te fazer, mas tu não pode, né? Não, a minha perna não... Mas assim, é um golpe de capoeira que você faz assim, ó. Então, assim, quando o criminoso dava uma resposta, eu já ia pra cima e tal, ela dizia, olha, ele vai já... Rápida. Entendeu? E aí ele usava esse apelido. Sim. E o Percival explicou isso muito bem. A arraia, ela tem 2 ferrões. Quando você... Tem 2? Tem 2 ferrões. Não sabia, não. Quando você pisa na cauda dela, ela vem, ó, Ah. bem rabo de arraia. Bem, Fabiolinha. Então pisou no seu Porque rabo, não dá. Na hora que o criminoso queria falar alguma coisa, porque assim, quando você entrevista criminoso... Como é que é entrevistar criminoso? Você entrevista qualquer pessoa, amor. Imagina. Você entrevista até quem não tem resposta. Isso é difícil. É sério, porque o criminoso você nunca sabe o que ele vai te falar e nem se ele vai falar, porque ele não quer te dar entrevista. Sim. Então tu vai entrevistar quem não quer falar, quem não quer aparecer, quem tá à vontade de te dar um pau. Então, se você consegue sugar algo de um criminoso, você... Como é que fazia? Como é que fazia isso? Só instigava? Eu tinha um esquema com o meu cinegrafista, o Pedro Bala, lá de Manaus. Eu tinha um salto. Usava um salto fino, geralmente. E aí, quando eles não queriam mostrar o rosto, eu pisava no pé deles com o meu salto e aí eles levantavam a cabeça. Nessa hora, eles já sabiam que tinha que fazer um take, porque aí a gente congelava e mostrava. Porque naquela época podia, né? E assim, quando a gente mostrava a cara do criminoso, aí pareciam mais vítimas, né? Sim. E aí aumentava o tempo deles na cadeia. Então, a gente tinha esse processo... Né, para ajudar mesmo a sociedade. Ajudar a sociedade. Então, eu já tinha esse esquema com o Pedro Bala. Dava um Só que empurrãozinho. chegou numa situação em que os criminosos, alguns só queriam dar entrevista para mim. O que não falava para o delegado, eles falavam no meu microfone, minhas matérias iam para inquéritos policiais como prova. Que loucura. Mas você não tem raiva? Você já entrevistou algum bandido, por exemplo, que fez uma coisa contra a criança tal? Sim. Não dá vontade de matar Foi a a pessoa? única vez que os direitos humanos veio para cima de mim e, graças a Deus, eu respondi um e-mail e depois eles engataram a ré. Foi muito difícil. Sabe o que é chegar na cena do crime e o delegado chorar? Ai. Uma criança que tinha acabado de ser estuprada e depois ela foi morta. Você encontrar o jeito que a gente encontrou essa criança. E logo em seguida... Quantos anos? 4 anos. Ah, para. A amiga da filha do assassino. Ela era amiguinha da filha. E depois que ele fez isso, ele foi preso logo. Depois que a gente viu a cena do crime, aí ligaram, pegamos ele. A gente correu. A gente viu a cena do crime. Nossa, que horror. E correu Nossa, que ódio. Quando eu cheguei com esse homem, Nossa. vocês acham que eu ia ter... Não. Qual ia Imagina, ser a minha reação? 4 anos não dá. E aí ele não queria mostrar o rosto, ainda ficava rindo da minha cara. Mano, eu peguei aqui. Que ódio. Tu vai mostrar assim. Foi só isso que eu fiz. Só isso. Os direitos humanos caem em cima de mim. Porque eu fiz isso aqui. Pra mostrar o Pra rosto do mostrar o bandido rosto que dele, não estuprou a criança de 4 podia, anos. piriri, paraná, mas caíram em cima de mim. Aí depois eu respondi um e-mail e falei assim, comecem a analisar. Aí eu mandei a cena, né? Falei, se fosse a filha de vocês, Sim, se realmente claro. vocês iam ter todo esse cuidado Sim. e tal. E aí depois ficou Parou. quieto. Não foram avante, sabe? E você acompanhava o fim desse tipo assim, essa pessoa, se fosse Estados Unidos, estava preso pro resto da vida. Aí você, tipo, acompanhava o que acontecia depois que a pessoa ia presa? Quando eu estava lá, sim. Né? Até porque esses bandidos eles ficavam famosos, né? Então, assim, o fulano foi solto. Nossa, aí caiu o mundo, né? Nossa. Se eles fossem soltos, né? E assim, lá em Manaus também tinha muita rebelião, né? Sim. Já teve muitas situações assim de eu ficar 3 dias rebelião e geralmente esses criminosos às vezes acabavam morrendo durante a rebelião e tal quando eles eram, porque eles têm, né, eles têm ali uma regra, né? Existe uma cartilha entre porque eles. falaram que quem estupra criança não vai bem na cadeia. Exatamente. Então, não pode fazer nada com criança, gente. Então, até para bandidagem tem uma ética, um horror dizer isso, mas é isso. Então tem toda essa questão. Esse foi o pior crime que você viu? Um dos. Teve uma coisa que te marcou muito? Ai, teve várias, né? Até uma preocupação que eu tinha, eu disse, cara, eu não posso perder minha sensibilidade. Sim. Eu tinha muito medo de perder minha Ficar sensibilidade. com tipo a casca grossa. Eu tinha muito medo, porque eu via muita coisa, né? Via muita coisa. O Marcelo falava isso para mim, você tem que escrever um livro. Por quê? Porque já teve casos de nome de assassino, eu falar para a polícia, porque eu chegava
Eu recebi ligação, eu chegava no local do crime, primeiro eu que chamava o IML. Eu que chamava, era. E aí, às vezes, a vítima estava agonizando e falava o nome do assassino. Gente, Tudo isso, gente, para. tudo isso eu já passei, porque eu começava de madrugada. Sim. Entendeu? Quando era 8 da manhã, eu já tinha uma vida. matérias, não para o programa, mas juro, para a programação do dia. Sim. Nossa, mas coisa, hein? Porque Manaus é bandidagem, outra hein? logística, né? Tu sabe que lá, trânsito, então, assim, Sim. ainda mais de madrugada, eu conseguia estar em vários pontos. Milhares de coisas acontecendo. Eu tinha muita fonte, muita fonte. Gente. Minha fonte era a faxineira da escola, o juiz lá da, sabe? Era o delegado, enfim. Como é que acha a fonte? Então, é isso, com o meu jeitão. É abraçando. Me ajuda aí. Me ajuda aí, deixando aquele celularzinho. O meu celular ficava 24 horas ligado. O celular de trabalho mesmo, que era o que eu recebia. Aí, depois de um tempo, eu tinha uma pessoa que me ajudava e tal, mas eu fazia questão. Então, eu estava sempre nos lugares de tempo real mesmo. Sim. E assim, quando a produção me ligava, Fabíola, aconteceu assalto no banco tal. Eu falei, já fiz. Gente. Era assim, era nesse nível. Aí, nossa, ela se acha. Não, gente, aí eu tô falando a verdade. Já estava lá, já Vocês fui. podem perguntar da galera que trabalhou comigo, o Nilza, sabe? O Wilson, que hoje é o governador do estado, mas era meu parceiro de programa. Todas as pessoas que trabalharam comigo, a Alessandra, enfim, os repórteres, todo mundo que trabalhou comigo sabe, era assim. Sim. Sabe? Porque eu trabalhava mesmo. Você gosta do que você faz. E fazia. E fiquei aí fiquei 21 anos na área policial. Você já teve algum desentendimento, assim, no mundo artístico? Com alguém? Não, acho que desentendimento que eu tive mesmo foi só com o Marcelo. E o teu amigo? Meu amigo. Com mais ninguém. Não tive. Graças a Deus, sempre me dei bem com todo mundo. Porque, assim... Marcelo era querido. Não seria difícil ter, não. Porque se tocar no meu... No teu rabo de arraia? Não tem essa comigo, não. Pode ser quem for. Mas, graças a Deus, nunca tive, gente. Sempre me dei bem com todo mundo. Graças a Deus.